Hi, Mike. Here is Vivian, and Gustavo will be translating you. Just to let you know, everybody can see and hear you. Wonderful. We just want to make sure that our voice can be heard. Marilyn, would you say something? Hello. My mom and dad will just make an introduction of you two, and then we can start if that's okay. Amen. Good. Okay, I'll pass the voice to them, and then they'll give it back to us. I'll let you know, I'll give you a sign. Okay. Thank you. Glória a Deus, queridos. Agora então nós vamos ouvir Alô? a palavra Mike e Mary. E eles Bem, amados. gostariam tanto de estar aqui conosco, né, Arthur? É verdade. Mas não foi possível. Então, mas agora eles estão lá e querem dar uma palavra para nós, e nós queremos abrir nossos corações e ouvir aquilo que Deus quer falar através da vida deles. Quem quer ouvir, diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo Mike e pela Mary? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse momento tão especial. Aleluia, Jesus. Mike e Marilyn, Senhor. Phillips. Eles vão estar aqui, Senhor, através da internet, falando conosco. E nós queremos manifestar, como igreja no Brasil, a nossa gratidão pela vida de Mike e Mary. Pela obra linda e maravilhosa e poderosa que um dia entregastes a Mike e Mary. Pela obra que fizestes na família de Mike e Mary. Tudo começou com uma grande obra que fizestes na vida de Mike e Mary. E com esse testemunho eles têm alcançado milhares e milhares de famílias no mundo. E com o curso que Deus deu a direção de eles fazerem, milhares e milhares de casais são edificados. Por isso, Pai, nós abrimos nossos corações neste momento, para ouvir a palavra daqueles que tanto têm nos abençoado. Canal de bênção nas nossas vidas, não para o nosso Brasil, mas para as nações. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome por eles. Em nome de Jesus, abençoa-os, Pai, para que eles possam fluir no teu espírito e falar tudo o que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amen. Amen, Mike. You are alive now. Okay. Praise the Lord. Louvado we're seja o delighted. Senhor. We're delighted to be here. We just are excited about, even though we're not there physically, and we really miss. Ainda que nós não estejamos aqui, nós realmente sentimos muita vontade de estar aqui. We have such fond memories of all the Brazilians that we have met in 6 or 7 or 8 or 9 trips in the past. We wished we were with you in Gramado. Gramado is a precious place to us, having been there 2 or 3 times in the past. Nós estamos nos lembrando de todos os momentos felizes que estivemos com vocês aqui, nas mais de 6 vezes que estivemos aqui, e nós temos um coração muito feliz por Gramado, por este lugar e por todos aqui. And I just want to say, obrigada por suas orações. Everybody understood you. Okay, We sorry lost- about that. We lost sound for a minute. Yes, glory to God. We are sorry that we didn't make it. It was for Marilyn's health. Thank you for explaining it yesterday, that we couldn't make it, but our hearts are with you, and we're glad to be with you right now. Nós, infelizmente, não podemos estar aqui presencialmente, mas os nossos corações estão conosco aqui neste lugar. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade de estar online conversando com todos vocês. And we join you tonight in front of what we call our victory wall. Sorry, can you say that again because it was cutting? We are in front of what we call our victory wall.
Nós estamos em frente de o que nós chamamos de um muro vitorioso. It's pictures of the family that the devil tried to destroy. São as fotos da família que o diabo tentou destruir. And Jesus preserved. O que foi preservado. Só para refazer, essa é a foto na parede com as fotos da família deles. We have 3 wonderful children and 6 wonderful grandchildren. Nós temos 3 We- filhos maravilhosos e 6 netos. Okay. And we're excited about all of the spiritual children and friends and partners that we have around the world, and particularly as we're speaking to you in Brazil. Nós estamos muito felizes pelos filhos espirituais que nós temos por todo o mundo e particularmente por todos nós aqui no Brasil. We learned an important lesson this month. Sorry? Can you hear me? I said we learned an important lesson this month. Nós aprendemos uma lição muito importante esse mês. And we want to share it with you so you can learn from our mistakes. E nós queremos dividir com vocês, assim vocês podem aprender dos meus erros. Well, probably at the beginning of this year, No começo desse ano, God began to speak to us about the mountains in society. Deus começou a falar com a gente sobre as montanhas na sociedade. I don't know if you're familiar with those, Eu não sei se você está familiarizado com isso, but it's the 7 cultural mountains in a country. mas tem 7 montanhas de cultura no país. I can share the screen here with you, and Eu vou tentar dividir a minha tela com vocês. wait, sorry, I lost you. Maybe I can share the screen with you. I wanted to put them up here in Portuguese. I can see to get both of them Vou here. tentar colocar minha tela para vocês em português. Let's do a screen share. Sorry, we're fumbling with the technology. Nós estamos brincando com a tecnologia ainda. Aqui está em português as 7 montanhas. These are the 7 cultural mountains of a country. Essas são as 7 montanhas culturais de um país. And in different countries, in different places, they might have a little bit different names, but basically, these are the 7 mountains. Em países diferentes eles podem ter nomes diferentes, mas basicamente essas são as 7 montanhas. And we believe that the family mountain is the basis for all of them, and that's why it's at the bottom there. Nós acreditamos que a montanha da família é a base de tudo, por isso que ela está na base aí da sua tela. Because all the other mountains, everyone in them comes out of a family. Porque todas as montanhas que estão acima, elas vêm da montanha da família. So, Stop. at the beginning, stop the share, there we go. Okay, at the beginning of the year, God began to speak to us about the family mountain. No começo do ano, Deus começou a falar com a gente com as famílias, as montanhas das famílias. And we got so excited about it. E nós ficamos tão empolgados com isso. And when we were in Singapore, we shared about the family mountain. E quando nós estávamos em Singapura, nós dividimos essa palavra sobre as montanhas das famílias. And how we were going to help reclaim the family mountain throughout the world. E como nós queremos reobter cada dessas montanhas em todo o mundo. But we missed one very important step. Mas nós precisamos de nós perdemos um passo muito importante. In Numbers 13, Em Números 13, God told Moses Deus falou a Moisés to send spies into the promised land. para mandar espias na terra prometida. He said, "It is the land that I am giving to you." É uma terra que eu estou dando para você, ele falou. So there wasn't any question. God was giving them the promised land. E não tinha nenhuma pergunta, foi dado para eles essa terra prometida. And there wasn't any question that God was giving us the family mountain. E não tinha nenhuma pergunta que Deus estava nos dando a montanha da família. But we forgot to spy out the land. Mas nós esquecemos de mandar os espias para a terra. When the spies came back from the promised land,
Quando os espias voltaram da Terra Prometida, they brought the fruit and said, look at this huge fruit, it's wonderful. eles trouxeram as frutas e falaram: olha, essas frutas são gigantes, maravilhosas. And that's all we were seeing was the fruit of the family mountain. E era isso que eu e o Mike estava vendo, as frutas da montanha da família. But they also noted that there were great challenges in the promised land. Mas os espias também viram que tinham grandes desafios na Terra Prometida. In fact, 10 of the spies said, forget it, we don't even want to do it. Na verdade, 10 dos espias falaram para Moisés: na verdade, eu acho que não é uma boa a gente ir lá. But the other two, Joshua and Caleb, Mas os outros dois, Josué e Caleb, they said, we can do it because our God is great. disseram: nós podemos fazer porque o nosso Deus é maravilhoso. But we forgot to spy out the family mountain. Mas então nós esquecemos de mandar espias para a terra da família. Whenever we are faithful in an area, God always gives us more. Sempre que nós somos fiéis numa área, Deus sempre nos dá mais. And we get used to what we've had. E a gente usou o que a gente tinha. And if we don't take time to find out where we're going, Mas a gente percebeu que se a gente não parar e entender aonde a gente está indo, we don't know what we're going to face. nós não sabemos o que vai estar lá nos esperando. And when we said to the Lord, yes, we will help take the family mountain back, E quando a gente diz para Deus: sim, a gente vai ajudar a reconstruir as famílias, it opened up a whole new demonic realm of opposition to us. abriu toda uma nova legião de demônios de oposição para a gente. And we were ignorant of that E nós não estávamos entendendo isso, because we hadn't spied out the land. porque a gente não mandou espiar a terra. And so consequently, Então, consequentemente, I was attacked twice, eu fui atacada 2 vezes. in my legs and my feet, Na minha perna e no meu pé, and in my mouth. e na minha boca. And the enemy was trying to stop me from going and speaking, E o diabo estava tentando me parar de ir e falar, but he can't stop us. mas ele não pode nos parar. Amen. If we can't fly somewhere, we'll come by internet. Se a gente não pode voar até você, a gente vai pela internet. And he will never silence us. We will continue to speak. Mas ele nunca vai me deixar muda, eu vou continuar falando. So we encourage you, when God gives you a new assignment, Então eu quero encorajar você, quando Deus der você uma nova tarefa, when he gives you greater authority, quando ele te der autoridade, spy out the land. vai e espia a terra. Find out what opposes you, Entenda qual é a posição que está contra você. and then call on the power of God against that enemy. Então chame o poder de Deus contra essa oposição ou contra o diabo. We learned a hard lesson, Nós aprendemos uma lição bem difícil. and we don't want you to have to learn that same lesson. E eu não quero que você passe por isso também. And to be transparent, we, even in our relationship as a husband and wife, had the enemy come in and try and divide us. E para ser bem transparente com vocês, nós tivemos o inimigo entre o nosso relacionamento tentando nos separar um do outro para que nós não possamos nos comunicar. The enemy does attack us wherever he can get a chance. O inimigo vai nos atacar assim que ele tiver uma chance. A warning to you as a couple is that you need to be aware that not only is he going to come against you, let's say in the physical arena or sickness or whatever, but also and especially the relational one as husband and wife. O inimigo ele vai tentar atacar-nos não somente fisicamente, mas também no nosso relacionamento entre marido e mulher. Qualquer oportunidade, qualquer brecha, ele vai tentar nos atacar. Even though we've been in ministry for 30 some years now, we still forget that, that's what the enemy can do even between us. Ainda que nós já estejamos 37 anos no ministério, às vezes a gente esquece o que o inimigo é capaz de fazer entre o casal. So Marilyn was suggesting that we be aware of, the attack of the enemy on our surroundings.
as we move forward in doing what God's called us to do. O que a Marilyn estava dizendo é que para que nós estejamos atentos que o inimigo está fazendo na nossa volta, para que nós possamos prestar atenção naquilo que Deus nos deu para fazer. But we also want you to be constantly aware that the enemy will come in and try and work and bring division between the two of you. Queremos que você entenda, que você esteja percebendo com bastante sensibilidade que o inimigo vai tentar separar o casal. You know, We've been listening to Barrios' teachings. these last 2 days. We've been listening to what Barrios have been teaching. A gente tem aprendido com o aprendizado. The Barrios have been teaching, Gustavo and Rosemary, what they have been teaching. We have been listening to Gustavo and Rosemary Sim. Nós temos ouvido o Gustavo e a Rosemary Teaching on this very thing about division Nos ensinando muito sobre divisão and how to not get divided in the body. e como não ser dividido. They are beautiful, wonderful teachings. São ensinamentos maravilhosos do Gustavo e da Rose. Thank you, Gustavo and Rosemary. Muito obrigada, Gustavo e Rose. We're also excited, particularly the theme of your conference. Nós estamos muito felizes também com o tema desta conferência. We are one. Nós somos um. In fact, why don't you say it? We are one. Porque vocês vão dizer bem alto: nós somos um. Yes. Sim. Hallelujah. Hallelujah. And as we share why the Spirit of God wants us to be one, Quando we're nós, going to constantly encouraging you to remember that. quando nós ensinamos o porquê que Deus quer que nós sejamos um, conscientemente o Espírito nos ensina. We certainly are in agreement with all of the things that Gustavo and Rosemary shared, particularly last night and again in another way today. Nós estamos em acordo com o que o Gustavo e a Rose ensinaram ontem à noite, particularmente com os temas de hoje. But I am going to repeat one verse of one of the many things that they shared last night. Muitas coisas que eles dividiram a noite passada, eu quero dividir um verso. And it's particularly John 17, É João 17, verse 21. verso 21. That they all may be one. I'm going to take it in pieces. Ok. That they all may be one. Is John 17, 21. 21. Ok. Para que That they todos all sejam may be um, one. para que todos sejam um, And we particularly are just sharing with you that that's what we've been doing with all of the people in the ministry for the last 35 years, teaching them how to be one as a husband and wife. para que vocês entendam que isso é o que nós temos feito por todos esses 21 anos, como entre o marido e a mulher sejam um. So we're sharing with you how to be one as a husband and wife. Nós estamos dividindo com você como ser um, como marido e mulher. And Jesus was saying, as thou, Father, art in me and I in thee. E Jesus divide conosco como Pai, como tu estás em mim e eu em ti, And that they also may be one in us. So that the Jesus is saying, we are one in each other, Father and Son, and he wants us to be one in him. Então, que eles também estejam em nós. Como Jesus e o Pai são um, Ele está nos ensinando nós a sermos um também. Com Ele.
And what we're going to be sharing particularly this evening is the final part of that verse, which is that the world may believe that thou hast sent me. And talking of the Father. E o que nós vamos estar ministrando hoje à noite é que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. So we're called to be one. Então nós fomos chamados para ser um. This ministry ministers to your marriage, Esse ministério ministra ao teu casamento. helping you get healed and whole in your marriage, Como que nós podemos ser curados e manter o nosso casamento? that you may be one in your marriage, Para que você seja um no seu casamento. that the world may know that the Father has sent Jesus. That's why we're doing this. Para que o mundo então saiba por que nós servimos a Jesus. So we are one, Então not just for us nós, to be happy, nós somos um, não somente para que nós sejamos felizes. we are one so that we can show the world Nós that somos Jesus um sent. para que o mundo então veja que Deus enviou a Jesus. A couple of years ago, about 3 to be exact, Há mais ou menos 3 anos atrás, the Lord gave us a vision Deus nos deu uma visão that we would significantly impact 100 million couples in this ministry. Deus nos deu essa visão que nós iríamos impactar 100 milhões de famílias nesse ministério. That was just such an overwhelming goal compared to where we were, which was, at that time, we had put about 2.5 million couples through the courses. Isso era uma meta, 100 milhões era uma meta incrivelmente alta, porque até aquele momento nós tínhamos alcançado 2 milhões de famílias através desse ministério. And two things. Number one, we were absolutely overwhelmed with the number that he, shared with us that we would impact. Duas coisas. A primeira é que nós estávamos muito impressionados com a meta que ele havia nos dado de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de casais. But I want to share a short phrase with you. Eu quero dividir uma pequena frase com você. That we would significantly impact 100 million couples. E nós estávamos muito impactados com esse número. Significantly impact. Significantemente impactados. And we started digging into the heart of God to find out what did that mean. E nós começamos então a buscar no coração de Deus o que isso significava. We just thought it was, going to share with couples around the world that, covenant was at the core of their relationship. Nós queríamos somente dividir com os casais do mundo que a aliança era algo de Deus para as famílias. So that they as a couple needed to be, in covenant, realizing that and be in covenant with the Lord Jesus. Então que como casais estejam em aliança e consequentemente em aliança com Cristo. And we actually thought that was good enough. E nós pensamos que isso já é o suficiente, né? Já é uma grande coisa. Do you have that image in your mind that, click, you sort of pull it and then there's a light above your head where the light turns on? Você já teve aquela imagem assim que você está pensando, de repente acende aquela luzinha, aquela nuvenzinha com a lampadinha em cima assim? Well, we thought that, man, if we could just get 100 million couples to just really understand what covenant and what relationship with the Jesus was all about. Click. Se a gente conseguisse pelo menos que 100 milhões de casais pudessem só acender essa luzinha e pá, pronto, eles iam entender o que significava a aliança.
So you translate click to pot. Sim, ele quer que eu traduza clique, clique, acendeu. Click, click. But the Spirit of God, as we were starting to articulate it, Mas said, I want to give you a correction. o Espírito de Deus, quando a gente começou a falar sobre isso, ele começou a nos corrigir. He said to us that it wasn't enough to just understand what covenant was all about, Para nós não era o suficiente somente entender o que era a aliança, but then to take the steps and show the world and be witnesses to the world of that understanding. mas então ser testemunhas para o mundo o que isso significava, para que o mundo pudesse entender o que essa ideia então era. Yes, it was important to understand, click, Foi muito importante entender esse clique, but it was also important that we then start showing what oneness is, as you've been hearing these last 2 days, and what covenant is, so that we might show who the Lord is that the Father sent, the Lord então Jesus. foi muito importante nós entendermos o que era esta unidade entre nós dois. Depois disso entendido, então podemos mostrar ao mundo, para que o mundo entenda a unidade nossa com Deus. So to significantly impact 100 million couples in the Então- next 15 years, Então, nos próximos 15 anos, para que nós possamos impactar 100 milhões de casais significantemente, we had to do 3 things. nós temos que fazer 3 coisas. We had to get it, understand it, click. Nós temos que clique, entender. Number 2, Número 2, we needed to walk it out and show what covenant means between husband and wife. Show what oneness means here at home. nós temos que então sair e mostrar para eles o que significa aliança entre homem e mulher, o que significa ser um. Temos que mostrar a eles. Then we needed to be witnesses to what the Spirit of God has done in our relationship with our understanding of His life. Então, nós temos que ser testemunhas vivas do que o Espírito de Deus tem feito na nossa vida. A terceira, então, sermos testemunhas. Okay, so it's 3 things. 3 coisas. Click. Clique. Entender. I got it. Entendi. Walk it out Ir para fora. Mostrar a eles. between husband and wife. Entre marido e mulher. Then witness to the world Então, testemunhar para o mundo. the change that this brings on this earth. Can you say again? We witness to the change that it brings. Então, ser testemunhas para o mundo. Click. O que é essa mudança? Walk it out and witness. Clique, ir para fora e ser testemunhas. Thank you. Muito obrigado. 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 Okay, as I said before, the Lord has been sharing with us about the mountain. E como eu disse antes, Deus está dividindo com a gente sobre as montanhas. And in every society, these mountains have been invaded by the enemy. E em muitas sociedades, essas montanhas têm sido invadidas pelo inimigo. In every city of every nation, the enemy has invaded the mountains. Em toda cidade, de toda nação, o inimigo tem invadido essas montanhas. And these mountains were to give forth the glory of God in the earth. That's their design. E essas montanhas elas foram designadas para dar glórias a Deus aqui na terra. But what has happened is that the church has not invaded the mountains. Mas o que aconteceu foi que a igreja não invadiu essas montanhas. The mountain of faith or the mountain of religion, we've been very
very busy there. Na montanha da fé e na montanha da religião, a gente estamos muito ocupados nessas duas montanhas. But government, entertainment, education, the church has not been as active there. Mas na montanha do governo, da educação, do entretenimento, a igreja não tem entrado nessas montanhas. And now there are kings sitting on these mountains. E agora existem reis sentados nessas montanhas. In the entertainment business, you can name the people that are the kings there. Por exemplo, na indústria do entretenimento, você pode dar nome às pessoas que são reis nessas montanhas. In government, you can see the kings that rule in the earth. No governo, você pode dar nome para as pessoas que governam e que são os reis em toda a terra. And where the enemy has invaded, he has taken away the glory of God in those places. E aonde o inimigo invadiu, ele tirou a glória de Deus desses lugares. And so we began to see that we need to move into the cultures. Então nós estamos entendendo que a gente precisa começar a entrar nas culturas. It's not enough to be active within the church. Não é o suficiente ser ativo dentro da igreja. For us, for the family mountain, Para nós, para a montanha da família, we need to move into the culture of the family. nós precisamos entrar na cultura da família. When Rosemary was sharing today about homosexuals and all those problems, O que a Rose estava dividindo hoje sobre homossexualidade, todos esses problemas, it's exactly what God has been speaking to us for months. é exatamente o que Deus tem falado com a gente por meses. We cannot just preach against things. Nós não podemos somente pregar contra as coisas. We need to move into the culture and minister to the people. A gente precisa entrar dentro da cultura e ministrar às pessoas. The scripture says that Jesus went about preaching the gospel of the kingdom. A palavra diz que Deus veio para pregar a palavra no reino. When we think of the gospel, we think of Jesus' death and resurrection. Quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa na morte e na ressurreição de Jesus. We think of our salvation. A gente pensa em salvação. But Jesus was preaching the gospel before he died. Mas Jesus estava pregando o evangelho antes dele morrer. What gospel was he preaching? Que evangelho que ele estava pregando? He was preaching the principles of the kingdom of God. Ele estava pregando os princípios do reino de Deus. And he was transforming lives with those principles. E ele estava transformando a vida das pessoas com esses princípios. And now we have his death and resurrection power. E agora a gente tem esse poder da ressurreição. And when we go into the culture, we bring the principles of the kingdom and the power of God. E agora, quando nós vamos nas culturas, a gente pode trazer o princípio do reino e o poder da ressurreição. And the church must begin to invade the world. E a igreja precisa começar a invadir o mundo. We, anointed of God for marriages and families, must invade the family world. Nós, ungidos por Deus para ministrar as famílias, a gente precisa invadir as famílias. As we begin to pray about the family mountain, Quando nós começamos a orar sobre a montanha da família, we begin to see how vast and how wide the attack is. a gente começou a entender quão grande e poderoso esse ataque à família é. We know that there's an attack against marriage, A gente percebeu que existe um ataque contra o casamento, and there's an attack against parents and children. existe um ataque contra pai e filhos, Exactly what Barrios were talking about in their sharing. exatamente essas barreiras que a gente está falando e dividindo. But all these other things, like abortion and incest, Mas todas essas outras coisas, como aborto, incesto, pornography, pornografia, now this whole transgender movement, agora todo esse movimento de transgênero, are all an attack against man and woman and God's plan for marriage. é um ataque contra o homem, a mulher e o plano de Deus para o casamento. The devil has taken great advantage, O diabo tem tomado muita vantagem. and we must begin to recognize and take the power of God into these areas. A gente precisa começar a entender isso e trazer o poder de Deus para essas áreas. You know, we've heard lately that people are redefining marriage. A gente ouviu faz algum tempo que as pessoas estão redefinindo o casamento. But you know what? The church redefined marriage first.
Mas sabe de uma coisa? A igreja redefiniu o casamento primeiro. When the church accepted divorce, Quando a igreja aceitou o divórcio, they redefined marriage from a lifelong covenant commitment. eles redefiniram o casamento de um processo que vinha há muitos anos. And what we do in the spirit realm, E o que a gente faz no mundo espiritual? the world follows in the natural realm. O mundo segue no mundo natural. So we opened the door for the world to redefine E marriage. quando a gente abriu a porta para o divórcio, a gente abriu a porta para que o mundo redefinisse o que era um casamento. Then we redefined adultery. E aí depois a gente redefiniu o que seria adultério. Jesus was very clear about remarriage being adultery. Jesus foi muito claro sobre casar de novo e ser o adultério. People say he didn't make it clear. He made it very clear. Às vezes as pessoas dizem, não, ele não foi muito claro. Eu acho que ele foi muito claro. But the church said, well, there's some reasons you can get divorced. Mas a igreja diz, tá, existem alguns momentos que você pode se divorciar. And God will allow you to remarry. E Deus vai permitir que você se case de novo. And so first the church redefined marriage, Então, primeiro a igreja redefiniu o casamento. and then the church redefined adultery. E aí depois a igreja redefiniu o que era adultério. And when the church began to celebrate adultery in the church, E quando a igreja começou a celebrar o adultério na igreja, the world was given great opportunity. o mundo viu como uma grande oportunidade. The devil got his foot in the door, O diabo colocou o pé na porta, and he kicked it wide open. chutou e abriu isso, e aí abriu toda a porta. The church has got to return to God's definition of marriage. Amen. A igreja precisa voltar para a definição de Deus do casamento. And it has got to recognize adultery as what it is. E precisa entender adultério como adultério. And when the church walks in righteousness with marriage and family, E quando a igreja marcha em fé com o que é casamento e a família, the world will follow. o mundo vai nos seguir. But when we stand and try to tell people that you don't have a real marriage, Mas quando a gente se levanta e diz e tenta passar para as pessoas, não, você não tem um casamento de verdade. when a great percentage of the church doesn't have a real marriage, Se você by parar para God's pensar, a grande parcela da igreja não tem um casamento de verdade. we have lost our voice in the earth. A gente perdeu a nossa voz na terra. And so we began to realize that reclaiming the family mountain is a monumental task. E aí, nesse pensamento, a gente entendeu que tomar posse da montanha da família é uma tarefa muito grande. And like scripture says, judgment begins in the house of God. E a Bíblia diz que o julgamento começa na casa de Deus. It's not our job to stand and point fingers at the world. Não é o nosso trabalho de se levantar e começar a julgar o que o mundo está fazendo. We need to clean up our own house. Nós precisamos limpar a nossa própria casa. And then we will be an example to the world. E aí então a gente vai ser um exemplo para o mundo. Then they will look at us and say, see how they love one another. E aí o mundo vai olhar para nós e dizer, olha como eles se amam. See how they forgive each other. Eles têm um caráter de perdoar. I always wonder when Christians divorce, Eu sempre me perguntei quando cristãos se divorciam, and the reason they give is irreconcilable differences. e a razão que eles nos dão é incompatibilidade. And I wonder, this side of the cross, E eu me pergunto, nesse lado da cruz, what is irreconcilable? o que é incompatibilidade? If we, as the body of Christ, cannot show the world that everything was reconciled at the Se a cross, gente não consegue, como igreja de Jesus na Terra, mostrar que há uma conciliação em tudo, who is going to show them? quem é que vai mostrar para o mundo isso? It's a big task to take this mountain back. É uma grande tarefa tomar posse dessa montanha da família. And we know that throughout the earth there are many that God is calling in this hour. E nós sabemos que existem muitos casais que Deus está chamando em toda a terra para tomar posse dessa montanha da família. Because nations are at stake. Porque as nações estão perecendo. You know, in Matthew 28, Em Mateus 28,
It talks about Jesus coming in glory. Fala sobre Jesus voltando em glória. It says that he will sit on his throne E diz que ele vai vir no seu trono. and that he, let me find it here, it's in verse 32. It says, all the nations will be gathered before him, E diz que todas as nações vão se reunir diante dele. and he will separate them one from another, E ele vai separar uma da outra. as a shepherd divides his sheep from the goats. I'm sorry, Matthew 25, not 22. Okay. Sorry, Matthew 25, 32. Can you repeat the last one, please? Sure. But I just want to make sure you have the right scripture. Matthew 25, 32. Ok. Okay, he will separate each nation from another, Ele vai separar uma nação da outra, as a shepherd divides his sheep from the goats. como um pastor divide as ovelhas dos goats. Das cabras. Jesus is going to judge the nations. Jesus vai julgar as nações. É Mateus 25:32, tá? Yeah. And there's going to be sheep nations and goat nations. E vão existir nações de ovelhas e nações de bodes. And I don't know about you, but I want my nation to be a sheep nation. Eu não sei você, mas eu quero que a minha nação seja uma nação de ovelhas. I want your nation to be a sheep nation. Você quer que a sua nação seja uma nação de ovelhas? And the way that's going to happen is that nations are going to be transformed by the power of God. E como isso vai acontecer, ser uma nação de ovelhas, elas vão ser transformadas pelo poder de Deus. And our job is to transform nations home by home. E o nosso trabalho é transformar as nações casa por casa. I want to compliment Brazil. Eu gostaria de complementar o Brasil. I want to compliment the Church of Brazil. Eu gostaria de cumprimentar a Igreja do Brasil. Compared to the United States, the Church of Brazil has resisted the redefinition of marriage. Comparado com a Igreja nos Estados Unidos, a Igreja do Brasil resistiu à redefinição, tem resistido à redefinição do casamento. When about 28 to 30 years ago, when we first penetrated into Brazil with our message, Há mais ou menos 28 anos, quando nós entramos no Brasil com esta mensagem, people were telling us, but we don't have a problem with divorce here. e as pessoas nos diziam, nós não temos esse tipo de problema aqui no Brasil. In our society, you know, divorce is just, you know, not something that's typical, and the church takes a firm stand against divorce. Então, assim, os brasileiros diziam para ele que na nossa sociedade nós não temos essa cultura de divórcio. E a igreja se levanta contra isso com firmeza. You know, and we came to Brazil. Então a gente veio ao Brasil. We came to Brazil with a warning based on our view of the entire world. Então a gente veio ao Brasil como um cuidado de ter uma visão sobre o Brasil. And we said to Brazil and the Church of Brazil, resist the enemy in this area. E a gente disse para a igreja no Brasil naquele tempo, resistam ao inimigo. You know, rebuke the enemy. And he will Expulsem o flee. inimigo, resistam ele. And I compliment the ministry, the Church of Brazil, and even Brazil as a whole. Eu gostaria de cumprimentar então o Brasil, a igreja do Brasil com o ministério e o Brasil. Because certainly, partially because of our ministry and your participation in proclaiming covenant to Brazil, Então, parte disso com o ministério e o trabalho de vocês proclamando essa palavra da aliança no Brasil. you have not seen the destruction of marriage and family like, especially the United States and many industrial nations across the world have seen. Vocês ainda não viram o que a destruição do casamento tem acontecido nos Estados Unidos, em muitos países industriais em volta do mundo. Thank you for Brazil being an example. Muito obrigado ao Brasil por ser um exemplo.
In fact, give yourselves a hand clap. Dê a vocês mesmos uma salva de palmas por resistir, Because you have participated in that resistance of the enemy. porque vocês participaram e participam nessa resistência contra o inimigo. And we're going to share a little bit later how important your resistance now and in the past is going to be for the future of the world. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você como a resistência de vocês no passado e agora vai fazer diferença neste mundo. We praise the Lord for such activity to marriages in Brazil. Nós louvamos a Deus por vocês, por uma tão grande atividade em proclamar isso. So the destruction that we see in America and so many other nations has not impacted Brazil as much. Porque a destruição que tem atingido a América e outros países, o Brasil ainda não viu. I would say this is a prophecy, but really it's a wonderful observation of what is happening in Brazil. Eu vou dizer isso como uma profecia, mas é uma grande observação de que eu tenho tido sobre o Brasil. Brazil, you are holding up the standard for marriage and family. Vocês em Brasil estão segurando os parâmetros do casamento e da família para todo mundo. Vocês estão segurando como se fosse o cajado, né? Segurando então para o restante do mundo. Amen. Let me give you some statistics. Deixa eu dividir algumas estatísticas com vocês. In 2018, you have 210 million people in Brazil. Em 2018, vocês tinham 210 milhões de pessoas no Brasil. Can you say the number, the year again, please? This year, in 2018, you have 210 million people in Brazil. Em 2018, então, nós temos 210 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Now, I want to talk a little bit about our ministry. In the 35 years we've been in ministry, we have put 2.5 million people through the groups and given them an opportunity to really understand covenant in one flesh. Nesses 28 anos, então, nós colocamos grupos, né, de 2 milhões e meio de casais trabalhando com esse ministério. Of the 2.5 million, what? Couples working with ministry. That's how many couples in ministry. That's how many couples we have put through the courses. Nós colocamos então 2 milhões e meio de casais nos cursos. But we have to compliment Brazil. Mas a gente tem que cumprimentar o Brasil. Because nearly 1 million of those 2.5 million have gone through the courses in Brazil. We applaud you for your work in Brazil. Nós aplaudimos vocês porque pelo menos 1 milhão de casais desses 2 milhões e meio foram aqui no Brasil. That's right. Hallelujah. The key to this is that 1 million couples approximately have gone through the courses. 1 million couples have gotten the opportunity to have a vision for God's way of marriage, God's method of marriage, God's will for marriage. A chave disso tudo é que pelo menos 1 milhão de casais entenderam a visão de Deus para o casamento. If you look at the statistics in Brazil, you have between each couple that's gone through Married for Life has 2 or 3 children on average. Se você for através das estatísticas, cada casal desse 1 milhão que passou pelos cursos, pelos treinamentos, tem pelo menos 2 ou 3 filhos.
So the direct impact on almost 1 million couples going through the course is we've touched 5 million people. You've touched 5 million people in Brazil. Directly. Então, diretamente, esse 1 milhão de casais impactaram pelo menos diretamente 5 milhões. It's so easy to witness É because tão- each of you, each husband, each wife has 2 or 3 brothers and sisters. É tão fácil testemunhar isso, porque cada um de vocês, desse 1 milhão, tem pelo menos 2 ou 3 irmãos. And probably they have families with 2 or 3 children. E provavelmente os parentes de vocês têm 2 ou 3 filhos também. You have your parents. Aí você tem os seus pais, That's another two each. é mais 2 cada, dobra o número. If you're old enough like us, where your parents have passed away, you have grandchildren. We have 6 grandchildren. Então, se vocês são mais maduros como nós, vocês têm netos. Eles, pelo menos, têm 6 netos. So let's do the math. Então, vamos fazer a matemática aqui. In intimate relationship due to close family ties, Numa relação íntima entre pessoas próximas, husband and wife, that's 2. marido e mulher são 2. Then you have 2 or 3 children, that's 5. Então, vocês têm pelo menos 2 ou 3 filhos, que já são 5. Each of you as a husband and wife have 2 brothers and sisters, that's 9. Cada um entre marido e mulher também tem irmãos e irmãs. Vamos pensar aí 9. You have parents, that's 2 more each. Os teus pais também têm 2 irmãos e irmãos cada. And just in those that you're directly related to, E isso são aqueles que estão diretamente conectados a você. this ministry in Brazil, Esse ministério no Brasil, with the witness of changed lives in one marriage, o testemunho de mudança de vida em somente um casamento, times 1 million, vezes 1 milhão, that's how many couples you have ministered to over the years in Brazil. e aí That's easily 20 million people. That's 10% ok, of all of it. Okay, I'm sorry. ok, I will translate your thought for them. Okay. Thank you. Em 1 milhão de casais que foram alcançados, então, e fizeram o curso, marido e mulher, cada um tem irmãos, cada um teve filhos, e vocês também têm pais, que também têm irmãos e irmãs, então, diretamente, esse 1 milhão atingiu 20 milhões, diretamente. E isso é 20%, quase, da população da meta de 100 milhões. And that is 10% of the population of Brazil. E isso é 10% da população do Brasil. That's as many as. That's. Hold on one second. Let me get my math right. Ele está pensando. Está calculando. Never mind. I won't go to the math. But so I want to recap. Ele vai recapitular. We have one couple that gets ministered to, Nós temos um casal que é ministrado, and you're ministering to them in your group, e você ministra esse casal no seu grupo, and you're being an example to them as to how they are to be one as a husband and wife. e vocês então vão ser exemplos a esse casal como ser marido e mulher, You help them overcome the challenges that they have in their marriage. e vocês então os ajudam a vencer aos desafios do casamento. Their lives start transforming. A vida They're showing how to be one. A vida deles então começam a ser transformadas, como vocês mostraram, como ser um, Contrary to what the enemy is trying to do, and that's divide them as a husband and wife.
contrariando o que o inimigo sempre mostrou a eles, o que era ser marido e mulher. So when you touch one couple, Quando você toca um casal, because of their family relationships, just their family relationships, porque somente do relacionamento da família desse casal, you touch anywhere from 15 to 20 that they can't help but witness to and show the change in their lives because of the Lord Jesus Christ. esse testemunho, então, por causa da transformação desse casal, consequentemente, pelo testemunho de mudança na vida desse casal, eles vão tocar pelo menos de 15 a 20 pessoas na volta deles. Believe me, it's worth the time and effort. It's worth the prayer and effort in prayer. It's worth the counseling time to make a difference in that one couple. Acreditem em mim, vale a pena o choro, vale a pena o esforço, vale a pena a intercessão, vale a pena lutar, vale a pena gastar tempo com um casal, vale a pena, porque são pelo menos 15 a 20 pessoas que vão ser impactadas somente pela mudança de vida desse casal. And so many of you in this convention are leaders doing a Married for Life group or other kinds of groups in this ministry, and you're ministering to 5 or 6 couples. Então vocês que são líderes do Casados para Sempre e outros cursos, são líderes de pelo menos 4 ou 5 casais. So in each group, and I know that it is a challenge to spend the time in prayer and you know, invite them into your home. It's a challenge. Então eu entendo que é um desafio para vocês gastar esse tempo e esforço e trazer esses casais para sua própria casa. Eu entendo que é um esforço muito grande. I hope you could see that every single group that you do, you're impacting directly over 100 people. Eu espero que você entenda que cada grupo que você forma, você diretamente impacta pelo menos 100 pessoas. Have you ever thought of that? Você já pensou nisso? Don't you see the impact of transforming one couple's life Você consegue in their immediate family? Você consegue entender o impacto que vocês causam na transformação de um casal dentro da família desse casal? And believe me, their family and extended family can really tell the difference. E acredite em mim, a família deles e os parentes conseguem ver a diferença nesse casal. You know, so many times we have had children testify to the difference their mother and father. E muitas vezes nós ouvimos testemunho dos filhos testemunharem o quanto o casamento de seus pais foram transformados. But can't you think that the parents and the brothers and sisters and their extended family can tell the difference too? Então você tenta imaginar a diferença que os pais e os parentes conseguem ver essa diferença também? If in the last 25 years, Se nos últimos 25 anos, Brazil has directly impacted by witness 1/10 of the population, se nos últimos 25 anos o Brasil conseguiu impactar 1/10 da população, what can we do in the future? o que podemos fazer no futuro? We haven't even talked about their friends. Nós ainda nem chegamos nos amigos desses casais. Estamos falando só da família. We haven't talked about their business associates Nós- seeing the transformation. Nós não falamos ainda nos sócios, né, na vida profissional, que também viram a transformação nesse casal. We haven't talked about those that are in their church
that No- sees the transformation. Nós também não falamos sobre os irmãos da igreja que viram a transformação nesse casal. We want to thank you, Nós gostaríamos de Doing for One Brazil, agradecer for doing what you've been called to do over the last 25 to 30 years. Nós gostaríamos de agradecer a vocês do Casados para Sempre no Brasil por esse trabalho dos últimos 25 anos aqui nessa terra. You are well on the way Vocês estão to bem no transforming. caminho. E cut the communication. You, Transforming. you are well on the way for transforming a country Vo- to like Jesus wants it to look. Vocês estão indo bem no caminho para a transformação e a mudança total de um país. Give yourselves a hand clap again. Vamos aplaudir ao Senhor. Amen. Amém. Hallelujah. We didn't hear the cheering and clapping. We're gonna do again for you, okay, Mike? For you to get it. Yes. Ele quer que ele não viu a gente bater palma ou levantar as bandeiras. Vamos lá então, bem forte. Aleluia. Amen. Yes. Amen. It may not be in Mike and Marilyn's lifetime that this transformation takes place completely. But I tell you, you are well on the way. Pode ser que não seja na vida do Mike e da Mary, né? Talvez eles nem estejam mais aqui quando isso acontecer, mas vocês estão indo bem no caminho da transformação deste país. But you need to see already that even now you are making a huge difference, planting the right seed. Mas nós conseguimos ver que agora vocês estão no caminho certo e plantando a semente certa. So when Marilyn was talking about committed nations, Quando a Marilyn estava falando sobre as nações comprometidas, when she was talking about it earlier, I am telling you that Brazil is on its way. quando ela estava falando antes que o Brasil está no caminho, certo? So a country whose major influence, perception to the world was carnival, Um país que a percepção do mundo deste país é o carnaval, is really going to be known in the future. For Realmente- its solid marriages, its solid families, and its dedication to the Lord Jesus Christ. amém. Um país que lá fora, no mundo inteiro, é conhecido pelo carnaval, está no caminho de ser conhecido por um país que transforma famílias e que famílias são transformadas. Amen. Amen. That, Amen. you know, you're gathering together, I don't know how many, what is there, about 1,500 people at this convention? 700 couples. 700, well, that's 1,500, that's Yes. 1,400, that works. There it is. 1.500 pessoas, provavelmente, não, mas que ele está tentando fazer a matemática. But I tell you, your impact is so much greater. And I'm glad that you come together in unity. Bring unity to Brazil. O impacto tem sido tão grande, eu estou tão feliz que vocês conseguem chegar aqui em unidade para espalhar esse evangelho pelo país. I wish I could be around on earth 20 or 25 years from now when Brazil is just absolutely transformed. Eu gostaria de estar aqui nessa terra quando o Brasil, 25 anos, estiver totalmente transformado. But if we who are in the 70s might not be around, Mas Mo- nós will que temos 75 anos, talvez não estaremos mais aqui, muitos de vocês estarão.
Again, you're going to be alive when the world knows that Brazil holds up marriage, holds up family, and holds up particularly the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Então, That's its reputation. That's going to be your reputation. essa vai Wow. ser, nos anos por vir, essa vai ser a reputação do Brasil, que é um país que trabalha com casamento, que segue ao Senhor Jesus e que dissemina a palavra de Deus. Do you receive that? Você recebe isso? Amém. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. But that's only a piece of it. Mas isso é só um pedacinho. You know, you're called to be a witness Vocês foram chamados para ser testemunhas to your Jerusalem, para a tua Jerusalém, para a tua to your Judéia, Samaria, Samaria, to the uttermost ends of the earth. para os confins da terra. I don't know, you were talking about. Oh. I couldn't hear. Okay. Sorry about that. Desculpa. Launched this morning, I think, was, of course, the Africa Project. A palavra hoje de manhã ele estava vendo que é o projeto da África. And you're going to already start seeing a significant impact on African nations Vocês vão começar a ver um impacto significante na nação da África. and you're going to point back to yourself as a nation and say, your nation can be like our nation. E vocês vão apontar para a África e lá na África vão dizer: a tua nação pode ser como a nossa nação. With strong marriages, strong families, Com casamentos fortes, strong commitment to Jesus com Christ. famílias fortes e com fortes relacionamentos com Jesus Cristo. I like Brazilians. Eu adoro brasileiros. You're everywhere in the world. Vocês estão espalhados pelo mundo inteiro. You may be targeting, I'm going to say, the African nations, Vocês talvez estejam mirando na nação africana, but Brazilians are everywhere. mas os brasileiros estão espalhados no mundo inteiro. Even in the United States, we have 1 or 2 million of you. Até aqui na América, nós temos mais ou menos 1 milhão, 2 milhões e meio de vocês aqui. We want you to have the faith that wherever there are Brazilians, that because of relationship and the strength of marriages and families in Brazil, that they're going to be able to export it to wherever you are. Eu quero que você, que pela fé, aonde tenha brasileiro nesse mundo, possa ser exportado esse DNA, uma família de Deus. Let me tell you, I have a firm belief Eu tenho uma crença, eu creio, that Brazil in the 3rd century, que no Brasil, no 3º século, in the 21st century, no século 21, is like Israel in the 1st century. foi como Israel no 1º século. And you're doing it because you know what the Spirit of God has done for you as husband and wife in bringing oneness, E and bringing vocês, oneness to your family, and bringing oneness to your church. estão fazendo isso porque vocês entendem agora o que é no casamento, trazendo unidade na igreja e trazendo unidade na família. Marilyn is sharing with me that you're missing a lot because I talk too much. No, I said you. A Merlin está dizendo que vocês estão perdendo muita coisa porque você está perdendo muita coisa porque o Mike fala demais. Amen. Amém. Thank you for being my translator, my friend. You were welcome. Agradeceu por estar traduzindo para ele. I did not say he talked too much. I said he was talking over the translator and he didn't give him time to translate. Eu não falei que ele está falando demais, eu falei que ele não dá tempo para o tradutor traduzir o que ele está falando.
So what Michael is talking about is what Jesus meant in Matthew 28. Então, o que o Mike estava falando foi o que Jesus quis dizer em Mateus 28. He said, "Go and make disciples of every nation." Ele falou, vai por todas as nações e faz discípulos. And sometimes we don't realize the depth of what he's called us to do. E às vezes a gente não entende a profundidade do que ele nos chamou para fazer. We just think we're just teaching a little class on marriage. A gente pensa, eu só estou fazendo um curso de casais. We're seeing a marriage change here and a marriage get better there A and a gente, vê marriage get here. a gente vê um casal mudando aqui, um casal mudando ali, um outro casal mudando lá. And we think, well, that was really good for that family. E a gente pensa, nossa, foi muito bom para aquela família. But you are discipling a nation. Mas vocês estão discipulando uma nação. And we need to begin to think that way. E a gente precisa começar a pensar assim. We need to begin to see those sheep and goat nations someday that will be judged. A gente precisa começar a pensar nas nações de ovelhas e de bodes. And cry out to God for our nation to be a sheep nation. E orar para que Deus faça da nossa nação uma nação de ovelhas. And the couples that we minister to in the groups, E os casais que nós ministramos nos grupos, every one of them is called to one of those mountains. cada um deles é chamado para uma dessas montanhas. And we need to begin to prepare them and to strengthen them so they can go and take their mountain. E a gente precisa começar a preparar eles e fortalecer esses casais para que eles possam ir e tomar posse das suas montanhas. They need to begin to invade those mountains with the word of the Lord. Eles precisam começar a ir e invadir essas montanhas que foi designada para eles. But not preaching, Mas não pregando, but demonstrating. demonstrando. Demonstrating the principles of the kingdom of God. Demonstrando os princípios do reino de Deus. And those principles make no sense to the world. Esses princípios não fazem o menor sentido para o mundo. The first shall be last, and the last shall be first. O primeiro deve ser o último e o último deve ser o primeiro. If you want to be great, be the servant of all. Se você quer ser o maior, seja o que serve mais. Just the opposite of the way the world thinks. É o oposto do que o mundo fala. And so preaching isn't how it happens. Então, pregando não é assim que acontece. It's a demonstration of the Lord in our lives. É a demonstração de Deus na nossa vida. It's like Barrios were saying today about forgiving and not taking up offenses. Era o que nós estávamos falando hoje sobre perdoar e não ficar com a ofensa. It's showing people how you react when you're offended. Mostrar para as pessoas como você reage quando você é ofendido. Showing the world how you react when you're rejected. Mostrar para o mundo como você reage quando você é rejeitado. Jesus said, "Don't be surprised that the world hates you. Jesus falou, não fique surpreso se o mundo odiar você. It hated me first." Ele me odiou primeiro. And we forget that sometimes. E a gente esquece disso algumas vezes. We think if we're doing what we should be doing, everyone's going to love us. A gente pensa, se eu estou fazendo o que eu deveria fazer, todo mundo deveria me amar. No, the world is going to reject us. Não, o mundo vai nos rejeitar. And what do we do when they reject us is E o the que key. nós fazemos quando ele nos rejeita, essa é a chave. As they were saying today, see Jesus in them too and love them. E como eles estavam dizendo hoje, vê Jesus neles também e ame eles. Demonstrate how Jesus would handle that situation. Demonstre como Jesus lidaria com essa situação. But it means we're going to have to begin walking out there in the world. Isso significa que nós vamos ter que começar a caminhar lá fora no mundo. We can't sit within our churches and just sing praises to the Lord and expect the world to change. Nós não podemos ficar sentados dentro da nossa igreja, cantando louvores a Deus e esperar que o mundo mude. And many churches are beginning to see this. E algumas igrejas, várias igrejas estão entendendo isso. And they're beginning to move out into the community. E eles estão começando a entrar dentro das suas comunidades locais. Beginning to meet the needs of people in the name of Jesus. Começando a entender quais são as necessidades dessas comunidades locais em nome de Jesus. But I really think that the key is exactly what Barrios said today. E eu realmente penso que o que é como
Gustavo and Rosemary. Gustavo e Rose disseram hoje. It's one thing to just come in the love of Christ when things are good. É uma coisa vir e falar sobre o amor de Deus quando as coisas estão bem. But it's how we react when we are rejected. Mas a chave é como nós reagimos quando nós somos rejeitados. When we're wounded. Quando nós somos feridos. When we're called names. Quando nós somos xingados. Can we still love? Nós ainda amamos? Can we still bring Jesus to people? Nós ainda trazemos Jesus para essas pessoas? Can we still live his principles in the face of others? Nós ainda vivemos esses princípios diante dessas pessoas? Because that's how we're going to reclaim the family mountain. Porque é assim que nós vamos tomar de volta a família da montanha, a montanha da família. Not everyone is going to come to one of our classes. Nem todo mundo vai vir para um dos nossos cursos. Some of them we're going to have to go out to get. Para algum deles nós vamos ter que ir lá para fora para que eles possam ver. We're going to have to walk places we've never walked before. Nós vamos ter que caminhar em lugares que nós nunca caminhamos antes. And so that's why right now we're learning how to spy out the land. E é por isso que agora nós estamos espiando a terra. We want to encourage you this evening. Nós queremos encorajar você hoje de noite. Michael has been giving you the mathematics. Meu marido dando para você toda a matemática. How many people, how many lives you're touching in Brazil? De quantas pessoas, quantas vidas você tocou aqui no Brasil. And you're going to continue to have opportunity to touch more and more and more. E você vai ter a oportunidade de continuar tocando mais e mais e mais vidas. And so we pray for you this night. Então eu oro por você essa noite. And for all the other nations that are there at the conference too. E por todas as outras nações além do Brasil que estão aqui nessa conferência também. It's time to begin discipling our nations. Está na hora de começar a discipular a nossa nação. The United States right now is in a terrible place. A América nesse momento está num momento muito difícil. Never in our lifetime have we seen evil like we see it now. Em toda a nossa vida a gente não viu a América nesse estado de tanto inimigo, de tanta maldade como a gente está vendo nesse momento. It's time for all of us to rise up in the power of the Lord. Está no momento de todos nós nos levantarmos numa palavra de Deus And begin living as his disciples on this earth. e começar a viver como seus discípulos aqui na terra. To show the unlovable how much they're loved. Para mostrar àqueles que não amam quanto eles são amados. To show the angry how much they're forgiven. Para mostrar àqueles que têm raiva quanto eles são perdoados. And we have to admit we don't know how to do this. Eu tenho que admitir, a gente não sabe como fazer isso. We really don't, but we are so eager to learn. Nós realmente não sabemos, mas nós realmente queremos aprender. We want to see our nation discipled. Nós queremos ver a nossa nação discipulada. We want to see each of your nations discipled. Eu quero ver cada uma dessas da sua nação discipulada. So that when Jesus comes on his throne and brings the nations before him, Então, quando Jesus voltar no seu trono e trazer as nações diante dele, each of our nations can rise up in praise to him. cada uma das nações aqui pode se levantar e louvar a ele. Because they'll be filled with powerful families Porque nós vamos ter nações cheias de famílias poderosas, who know the heart of God, que conhecem o coração de Deus, who live in oneness as a husband and wife, que vivem em um como marido e mulher, who live as one in a family, que vive como um dentro da sua família, who live in one in their community, que vive como um dentro da sua comunidade, in their church, na sua igreja, in their workplace, no seu trabalho, in their nation. dentro da sua nação. I have to say that God has more faith than I do. Eu tenho que dizer para vocês que Deus tem mais fé do que eu tenho. I look at the body of Christ and all of our divisions, Eu olho para o corpo de Cristo e todas as suas divisões, all of our denominations, todas as denominações, all of the arguing between Christians of what we believe, toda essa argumentação entre cristãos e o que nós acreditamos, and I hear the words of Jesus. e eu ouço a palavra de Deus. May they be one as you and I are one, Father. Que eles sejam um como eu e você somos um, Pai. And I think, wow, Lord, that is faith.
E eu penso, nossa Deus, isso é fé. Please, Lord, teach us how to walk in that. Deus, por favor, nos ensine a como andar assim. That throughout the world, in every nation, Que através do mundo, que todas as nações, your people will be one with you. que o seu povo seja um com você. No more denominational arguments. Sem essas discussões de denominações. No more protecting our own little kingdoms, Sem proteger os nossos pequenos reinos. but recognizing you as our Lord and Mas King. reconhecendo Deus como nosso Rei e Senhor. And giving you glory in every nation of the earth. Dando para você, Deus, toda a glória em todas as nações da terra. And we so appreciate all the pastors that, stood up yesterday and were honored and blessed. E nós, então, agradecemos a todos os pastores que se levantaram ontem e louvaram a Deus e oraram por todas as nações que entraram aqui, né, na entrada das bandeiras. And I want to thank you for letting us be in unity. Let us as a ministry being one with you. Eu gostaria de agradecer a vocês por nos permitir estar juntos com você como um. And just as we show oneness as a couple, we're showing oneness to each other as ministries and people within ministries. Assim como nós mostramos unidade como casal, nós gostaríamos de também mostrar unidade como irmãos e irmãs. Thank you so much. Muito obrigado. The word of the Lord for today. Muito obrigado por ouvirem a palavra de Deus hoje. We would like to pray with you right now. Nós gostaríamos de orar com vocês agora. And bless you to be a blessing to the nation. E abençoar vocês para serem bênção às nações. Oh, Father, we thank you for this time. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse tempo. We thank you for your faith that we are one. Nós agradecemos pela sua fé de que somos um. Teach us more and more how to walk in that oneness. Nos ensina cada vez mais como andar nessa unidade. Teach us how to bless each other as husband and wife. Nos ensina como abençoar um ao outro como esposo e esposa. And as our family. E a nossa família. And as your family in the body of E Christ. como sua família no corpo de Cristo. And then to bless those beyond. E aí abençoar as outras pessoas. Thank you for speaking those words over us, Lord. Muito obrigado pela sua palavra conosco, Deus. Thank you for your faith in us, Lord. Obrigado pela sua fé em nós. Thank you for all these people who have joined here tonight in this conference and are watching Eu on te the agradeço internet. por todas as pessoas que estão aqui nessa conferência hoje, que estão cuidando das famílias na terra. May each one of us become a reflection of that oneness that you have spoken over us. Que cada um de nós aqui nos tornemos o reflexo dessa unidade que você tem trazido para nós. And in Genesis 12, 2 and 3, it says, Em Gênesis 12, 2 e 3 diz: And I will make of thee a great nation, E eu os farei uma grande nação, and I will bless you e eu te abençoarei, and make your name great, e farei o seu nome conhecido, and you shall be a blessing. e você será uma bênção. I will bless you. Eu te abençoo. Excuse me. In Genesis 12:3 it says, and I will bless them Eu os abençoarei and curse him that curses e you. amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. And in you individuals, you families, you marriages, and you Brazil, Em vocês indivíduos, vocês em seus casamentos, e você Brasil, in you shall all Em the você. families of the earth be blessed. em vocês todas as famílias da terra serão abençoadas. Amen. Amém.
Glory to God. Thank you for... Aleluia. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Aleluia. Pastor Arthur. Just to make it clear, it's all. I'll pass it to Pastor Arthur, if that's okay. Yeah, that's fine. Quer falar? Fala aí. Fala para eles aí. Foi muito bom, Mike Merlin, ouvir a palavra que vocês ministraram a todos nós. It was great to hear your word today, Mike and Marilyn. Mesmo pela internet, mesmo online, vocês transmitem uma unção poderosa dos céus para as nossas vidas e para todas as famílias da terra. Even online, you're so blessed and so anointed to do this word, and you bring this anointment of family and love, even though you're doing it through the internet. Hallelujah. Glory to God. E nós recebemos desta unção nas nossas vidas como casais. And we received your anointing, your prayer as couples today here in this place. Obrigado, queridos. Obrigado por a vida de vocês. E nós sabemos que o Senhor vai dar muitos e muitos anos para vocês sonharem, fazerem tudo aquilo que está no coração de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida de Thank vocês. you. We thank you for all your love, and we know God will give you many, many years on this earth for you to carry on doing this amazing job, and we love you. Amamos vocês. We love you. We love you too. Vamos aplaudi-los, vamos aplaudir Mike Merlin. Louvado seja o teu nome, Jesus, pelo Mike Merlin. O Brasil ama Mike Merlin, Equador ama Mike Merlin, El Salvador ama Mike Merlin, Paraguai ama Mike Merlin, as nações amam Mike Merlin. Em Cristo Jesus, amamos Mike Merlin e oramos e abençoamos para que o Senhor os opere poderosamente nas suas vidas, na sua saúde, para que eles se tornem fortes e possam ainda fazer esta obra por muitos anos em todas as nações, em nome de Jesus. E nós vamos esperar vocês no Brasil. Ainda vocês virão aqui em Gramado para estar conosco, nos abençoando em outro encontro nacional em nome de Jesus. We pray for your health, for you to be strong enough to come here and join us physically next time. Amen. Yes. See. Amen. Amém. Glória a Deus. Thanks, guys. I think that's all. I think they will turn it off now. All I don't know right. if- Bless you all. Thank you for translating. You're welcome. Nice to talk to you again. Bye-bye. God bless Bye-bye. you. Glória a Deus.